Então, olha só, pessoal, vamos começar do começo, né? Por que eu trago o assunto de manutenção? Porque não é só uma curiosidade ou uma atenção que a gente tem que ter, né? Eu não gosto muito de ficar focando só em obrigatoriedade, né? Quem me conhece sabe que eu busco fundamentar também pelo lado que a empresa pode sentir, não só na questão da obrigatoriedade, tá? Mas algo que seja mais fácil e perceptível, um resultado que gere resultado mais rápido para as empresas e que seja o benefício seja sentido de forma mais rápida. E a questão da manutenção, eu vim para a live para trazer os benefícios para vocês da questão, né, do olhar treinado para manutenção, né, dar um pouco mais de atenção para isso. Mas eu começo falando da obrigatoriedade, né, vamos começar falando sobre isso. Orientações sobre manutenção dos equipamentos é uma atividade, algo que o PPR pede, tá bom? Então, lá no seu documento, lá nos treinamentos para usuário, e não só para usuário, para almoxarifado e para comprador também, olha que importante isso, tá? Líderes, almoxarifado, comprador, precisam também de treinamento de equipamentos, tá? Então, lá no nosso documento, nós precisamos escrever os procedimentos de manutenção, né? Quais são as peças que trocam, como que se faz manutenção no equipamento, qual que é a orientação. Mais do que isso também, isso tudo deve ser passado para os nossos usuários durante o treinamento. Eles precisam dominar o equipamento que eles utilizam, tá? O usuário é a pessoa que tem que saber pegar o equipamento dele, né? Montar e desmontar de olho fechado, tá bom? Vou puxar aqui alguns exemplos. Vou puxar alguns exemplos hoje na live de hoje, tá? Com modelos um pouquinho diferentes, para vocês entenderem que eu também terei dificuldades. A gente vai precisar de buscar algumas informações dependendo do modelo de respirador. E eu trouxe algumas coisas aqui para a gente comentar, tá? E falar das dificuldades que a gente pode ter se a gente não estiver preparado e conhecendo o equipamento, tá? Então, o procedimento, como eu falei... boa noite, Carla, né? Boa noite, Ari Luiz, acho que é isso. Ari Luiz Espíndola. Cândido, seja bem-vindo! Mais um presente aí para a live. Então é o seguinte, a gente precisa, né, além de estar atento sobre manutenção, porque precisa estar no procedimento do PPR, né? E porque eu preciso abordar profundamente isso nos treinamentos de proteção respiratória. Tá, então vamos falar lá do documento, vamos começar por ali, depois eu já venho para a prática, tá? Segura aí que eu vou vir para a prática também. Lá no documento, como é que eu vou colocar o procedimento escrito? Eu vou focar no que eu tenho na empresa, né? Gente, se lá na empresa, né, o consumo é só de respiradores sem manutenção, que vocês costumam chamar de descartável, né? Então, opa, olha quem chegou na área aí, Rony Javur, welcome! Tudo bem, Rony? Sempre passando por aqui, né? Então, vamos lá, ó. Falando de manutenção. Bom, se lá na empresa que você está atendendo, né, na empresa que você atua, ou que você está fazendo o programa de proteção respiratória, se lá houver somente consumo de respiradores sem manutenção, pronto, né? Não precisa ir lá copiar procedimentos para o documento que não vão valer para nada, tá bom? O nosso PPR, ele tem que ser focado no equipamento que eu utilizo. Então, eu não enche o PPR de linguiça, colocando manutenções e equipamentos, não. São sobre os equipamentos que a empresa utiliza. Se depois ela adquirir novos, você vai lá e atualiza para o modelo que ela está utilizando, tá? Ainda mais quando a gente fala sobre manutenção. Manutenção é muito específico, tá? Então, se a gente está falando desse universo de respiradores aqui, essa questão, nesse tipo de respirador a gente trabalha, nossa, como a luz estoura aqui, né? Nesse tipo de respirador a gente trabalha parâmetros de troca, de descarte, né? Com o momento de jogar fora. Então, aqui a gente não fala de manutenção, tá? Aqui a gente não fala de manutenção. Então, se a empresa que vocês estão, sobre a qual a gente está falando, só utilizar descartável, essa questão de manutenção, ela não entra, tá? Por quê? Nada do que tem aqui eu posso trocar, tá? Nada, não tem como fazer limpeza, né? Não é recomendado limpeza e tudo mais. Não tem como trocar nenhuma parte dela, então por isso a gente chama isso aqui de respiradores sem manutenção, ou popularmente a gente chama de descartável, tá? Descartável é o quê? É um respirador que que não pode receber manutenção. Então, logo, ele é descartável, né? Acabou a vida útil, eu descarto, tá bom? Então, não estou falando sobre esse equipamento, eu vou trazer aqui
sobre respiradores que têm manutenção, que são reutilizáveis. Neste contexto, entra esses respiradores de uso rotineiro, tá? Assim como também respiradores, né? Todos os equipamentos que a gente vai reutilizar, linha de ar-mandado, linha de capuz, equipamento para jatista, todos os outros modelos de proteção respiratória que são passíveis de manutenção, tá? Disposable. Tô arriscando falar aqui o que o Rony comentou. Deve ser descartável, né? Disposable. Depois eu vou chamar o Rony aqui ao vivo para ensinar algumas palavras em inglês pra gente. A gente vai fazer um exercício de algumas palavras importantes. Vamos ver se ele vai estar na live aí até o finalzinho. Daqui uns 20 minutos, Rony. Então é o seguinte, né? Qual que é a importância, então? Primeiro, a importância é porque a gente vai precisar descrever o procedimento lá no PPR e você vai precisar fazer isso no treinamento. E lá no cabeçalho do treinamento, nós precisamos colocar quais assuntos foram abordados. E se nesse treinamento eu estou falando com usuários de respiradores com manutenção, o assunto manutenção precisa estar no treinamento, tá? E isso o PPR nos pede. Quando a gente fala em treinamento, tá, pessoal? Corram lá no PPR da Fundacentro e verifiquem quais são os itens que nós precisamos obrigatoriamente abordar no treinamento. Tá? Ó, ganhei um ponto com o professor Rony Javura aí, acho que eu pronunciei correto. Então, a primeira atenção é essa, né? Por conta da obrigatoriedade. E agora, Georgia, qual a dica sobre manutenção que você vai trazer? O primeiro grande alerta que eu trago para vocês é sobre recorrer ao fabricante quando a gente fala sobre manutenção, tá? Quando eu falo de procedimento de higienização e manutenção, eu preciso recorrer ao fabricante, pegar orientações desse fabricante. Por quê? Porque um equipamento para o outro, ele muda. A forma de manusear, a forma de desmontar, as peças que são possíveis de ser trocadas de um fabricante muda para o outro, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um fabricante, que eu tenho um respirador da 3M, e aqui eu tenho o modelo da Draeger, ok? Então, eu preciso entender, de acordo com o fabricante, como que eu faço, né? Qual que é a orientação dele sobre manutenção, né? Então, isso eu posso transcrever para o meu documento e também repassar para os meus usuários de proteção respiratória, tá? As peças que eu tenho para remover aqui, talvez não sejam as peças que eu tenho para remover aqui. As peças que eu troco aqui, talvez não sejam as peças que eu troco aqui, tá? E quando a gente fala disso, os nossos usuários têm que estar afiados em relação à manutenção, tá? Quando ele olha para o equipamento, ele tem que entender qual que é a referência de qualidade. Por exemplo, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Estou tirando aqui de dentro uma válvula de inalação do respirador, tá? Ela vai aqui dentro, tá bom? Percebam que ela pode... Deixa eu ver se ela cabe aqui fora. Não, aqui nesse sistema aqui já não dá para fazer errado, tá? Automaticamente ele tem que colocar só por dentro. Mas olha só, isso aqui é uma válvula de inalação, não é? O que meu usuário precisa saber sobre isso aqui? Ele precisa ter uma referência de qualidade. Essas peças aqui, quando elas estão já próprias para descarte, né? Quando elas não estão mais boas para utilização, elas ficam onduladas, tá? Elas apresentam uma ondulação. A de silicone não tanto, mas tem a máscara de borracha, que eu não tenho ela aqui comigo agora, que a válvula de inalação é uma película ainda um pouco mais fina, tá? E o que acontece? Ela fica toda tortuosa, né? Ela não é assim uma peça reta. Quando ela tá já em más condições, ela fica tortuosa. O que acontece? O respirador, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? O respirador, quando eu inalo, pela válvula estar pelo lado de dentro, tá? Esse é o princípio dos respiradores, as válvulas de inalação, todas elas, tá? Botei certo? Botei certo. Quando eu puxo o ar aqui dentro, né, essa válvula abre para o ar entrar, tá? Abre para o ar entrar. Quando eu exalo, ela cola na parede. Ó, ela tá coladinha, inclusive, tá? Tá coladinha. Ela tá em boa condição, ela tá coladinha. O usuário tem que saber disso aqui. Quando ela está tortuosa, né, está franzida, posso dizer assim, ela fica realmente assim,
como as ondinhas, então ele já não colapsa corretamente aqui, ó, ela não fecha na hora da exalação. Então, na hora da exalação, ela precisa fechar o respirador totalmente, e quem abre é essa válvula aqui, certo? Então, esse é o princípio dos respiradores. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, aqui eu também tenho uma válvula por dentro de inalação, e a de exalação tá pelo lado de fora, tá? Até lá de fora. Então, esse é o princípio. Se tiver alguma coisa errada aqui, Jorge, interfere? Interfere, tá? Interfere sim. Se o usuário não perceber que alguma dessas peças estão em más condições, ou até que não está no respirador, tá? A condição dele, a proteção dele fica, claro, que comprometida. E também não é só a proteção dele que fica comprometida, o filtro também fica comprometido. Olha só um detalhezinho que parece bobo, né? Mas que pode acontecer. Ai, será que eu tô sem filtro aqui? Eita, que eu tô sem o filtro dessa máscara aqui. Mas vamos supor, tá, gente? Tô fazendo uma salada aqui. Mas digamos que esse aqui seja o filtro da 3M, tá? Mas não é. Esse aqui é da própria Draga. Se essa válvula aqui não está bem colocada, na hora da exalação, o ar quente e úmido da minha respiração sai pela válvula da frente, a válvula de exalação. Se eu tenho aquela válvula aqui que ficou mal colocada aqui dentro, ou não funcionando da forma direita, o ar quente também vai sair por aqui e vai voltar para o filtro, tá? O que acontece? Na proteção, se o problema for só na válvula de inalação, na proteção dele até que não tem interferência, mas tem interferência na vida útil do filtro, né? O ar úmido está voltando por aqui, o úmido e quente, quando deveria estar saindo por aqui, tá? Então, são detalhes assim. Então, outra questão da manutenção, gente. Estou trazendo aqui algumas informações e exemplos já para vocês. É muito comum você chamar o usuário para treinamento e peçam para ele levar os seus equipamentos com ele, tá? Vou fazer treinamento de proteção respiratória? Pede para que eles levem o próprio equipamento. E durante o treinamento a gente encontra, né, peças faltando. Quando você desmonta o seu equipamento e você mostra para ele tudo que tem aqui dentro, ele fala, ué, tá faltando uma peça aqui, e fica com cara de que não sabe o que aconteceu, tá? Então é bem comum, essas peças elas são, né, leves, pequenas, grudam em superfícies, né, de bancadas de banheiro, bancadas de pias, né? Então acaba que eles podem esquecer na hora de montar, esquecer, né? Então a importância da manutenção dos equipamentos. Outra coisa, gente, a questão muito de conforto também, tá? Tirantes. Os tirantes, quando eles começam a ficar esticados ou esgaçados, não sei qual que é a palavra ideal para essa condição, né? Essa aqui, ó, tá? Essa aqui é um tirante em bom estado, tá? Dependendo da exposição dos nossos usuários, o ambiente se é muito quente ou não, né? Se tem muitos produtos químicos, de tanto colocar e tirar, esses tirantes vão ficando finos, sabe? Até eles perdem o volume e ficam finos. Gente, ou então enrijecidos, tá? Duros, sem elasticidade. O que acontece? É incrível isso. Mesmo estando aqui, né? O usuário ajusta, deixa apertado, mas como não tem mais elasticidade, é como se essa pressão não fosse transferida para o respirador, tá? Quanto melhor a qualidade do elástico, menos pressão eu tenho no ajuste, ok? E quanto menor a qualidade, né, maior a pressão que eu vou gerar na própria cabeça do usuário. Então, a gente tem que mostrar para ele que o ideal é isso aqui, né? Um elástico que tenha elasticidade, ok? Então, o que eu quero mostrar isso aqui para vocês? O que eu quero mostrar com isso? Mostrem referências de qualidade, né? Mostrem indicadores de troca, né? A região da vedação não pode ter nenhum corte, não pode ter deformação, né? Porque quem que vai estar fiscalizando esse respirador? É o usuário quando for fazer a higiene. Jorge, a que momento que ele deve ver sobre a manutenção? Quando ele está fazendo a higiene do equipamento dele, é um ótimo momento para ele poder, né, desmontar o seu equipamento e verificar se todas as peças estão aqui em bom estado, como ele viu no treinamento, como ele recebeu a orientação, tá bom?
e no momento também de entrar no setor. Toda vez que ele vai entrar na área contaminada, ele tem que saber, né, fazer a avaliação visual, né, de como está o equipamento dele, ok? Gente, em atmosferas onde eu tenho poeira, uma poeira não muito tóxica, um produto não muito tóxico, uma falta de uma peça dessa, se a gente demorar para perceber a falta de manutenção do equipamento, talvez os efeitos não sejam tão agressivos assim. Mas dependendo do ambiente que a gente está, com a atmosfera, pouco tempo de exposição, uma pequena peça dessa aqui faltando pode gerar grandes efeitos, tá? Vou compartilhar com vocês aqui um caso dessa semana. Um amigo meu de trabalho, um amigo meu, né, da SST, relatou que o que ocorreu com um cliente, né? O cliente relatou que um funcionário estava fazendo a aplicação de um produto que eu entendi que gerava gás no ambiente, né? Ele tinha exposição a algum gás. Ele foi fazer a atividade e sentiu desconforto por conta... Ele sentiu que, né, que o respirador não estava funcionando. Voltou, né? Comunicou. A pessoa que recebeu ele fez a troca dos cartuchos, né? Porque, se eu estou sentindo a exposição é porque talvez o cartucho esteja saturado. O que a gente faz? Troca cartucho. Quando não, né? Talvez não fizeram a inspeção no momento e trocaram o cartucho. A pessoa voltou para a atividade e logo ela retornou dizendo que ela ainda sentia exposição, né? Imagina isso porque o contaminante tinha propriedades de alerta. Se talvez não tivesse, a pessoa ficaria muito mais tempo exposta sem percebeu o problema. E aí, quando essa pessoa voltou pela segunda vez e que eles verificaram que já tinham trocado o filtro, é que aí notaram que uma das peças estava mal encaixada, tá? Estava com falha em uma das peças do respirador. Era por ali, né, que estava acontecendo a falha na proteção, e não pelo filtro, não pelo respirador, e não pelo ajuste, era por uma peça dentro do equipamento. Aí fizeram a correção, mas quando a pessoa voltou para a área, ela não conseguiu mais continuar a atividade, precisou ser encaminhada para o hospital para receber atendimento especial por conta da exposição, tá? Por conta de uma peça faltando, uma peça com uma manutenção dentro do equipamento. Então, os nossos usuários têm que saber montar e desmontar isso aqui, tem que conhecer isso aqui mais do que qualquer coisa, tá? Ele tem que bater o olho e saber o que está de errado e mais do que isso, qual que é a referência da qualidade e já de má qualidade que eu preciso trocar, né? Então, vocês percebam que eu tenho equipamentos diferentes aqui, tá? Que funcionam de forma diferente e eu preciso de detalhes do fabricante. Olha que bacana uma informação que eu vou passar para vocês, tá? Esse respirador aqui, por exemplo, segura aí que eu vou mostrar um negócio para vocês. Olha que legal. Agora, eu vou juntar essa informação com a importância de a gente treinar o setor que entrega os equipamentos e as peças de reposição, tá? Esse setor está treinado, porque se ele estiver treinado, ele vai saber que, ele vai conseguir também identificar que o motivo da troca é por uso incorreto, né? Que essa necessidade de manutenção é por conta de uso incorreto e vai saber te ajudar com as informações. Olha só. Ah, meu Deus. Aqui, ó, na minha frente. Olha só, tá? Um detalhe aqui, gente. Eu tô explorando um fabricante, né? Eu não tenho acesso a todos os produtos do mercado, mas eu tô explorando um fabricante para vocês entenderem como isso faz diferença, tá? Esse aqui é um cartucho para vapores orgânicos, tá? E em todo o contorno desse cartucho aqui, você só vai encontrar em um ponto uma área aqui que ela tem... deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Ela tem uns risquinhos aqui, tá? Uma marcação bem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Será que dá pra ver? Tá? Só aqui, ó. Ok? Pra que serve isso? Algo muito comum que acontece com os usuários de proteção respiratória. Na hora de colocar esse cartucho aqui, eles não têm a paciência de fazer o encaixe de acordo com, né, com a marcação da peça e tentam até quebrar os encaixes, tá? Até quebrar os encaixes. Daí eles forçam tanto que essa região aqui, essa peça aqui de silicone, ela fica desgastada ao ponto de nem segurar mais o cartucho rodar aqui, porque na força eles fazem isso. Gente,
essa peça aqui é super importante, o cartucho ele fica solto, né? Então, olha só, se eu conheço bem esse fabricante, se eu receber as informações de uso, eu já vou conseguir falar para o meu usuário que aqui eu tenho uma flecha, tá? E aqui eu tenho uma marcação. Então, isso é como se fosse um gabarito, tá? Ó, eu encaixo certinho aqui uma marcação com a outra e eu girei. Não preciso ficar desgastando, não preciso correr o risco de quebrar essa peça, né? E invalidar o respirador, tá? Isso é só um exemplo. Aqui, ó, eu vou ver se a Draeger tem. Eu não tenho treinamento da Draeger, mas olha aqui. Ó, se alguém da Draeger estiver disposto a ir me treinar, ó. Tem o Salles aí, né? Salles, tá na área, Salles? Ok? Aqui da Draeger eu vejo que tem, por exemplo, uma indicação de giro de cartucho, tá? Aqui, ó. Qual é o sentido que gira? Também é uma dúvida dos usuários. Boa indicação aqui também, já ajuda bastante, né? Então, no momento de treinamento, quando você vai conversar com o seu almoxarifado, com o seu comprador, essas pessoas precisam estar super treinadas sobre isso, tá? Para entender, porque olha só, se o meu usuário chega lá pedindo para trocar essa pecinha aqui com frequência, se aconteceu algumas vezes na empresa, tá? É porque o quê? Ele não tá sabendo encaixar, e aí a gente vai lá e faz uma orientação certa. E são coisas que a gente não pode deixar de mostrar em treinamento, tá? Senão o usuário ele vai ficar com vergonha de falar que estragou, vai ficar usando também isso aqui de forma incorreta, e o equipamento não funcionando da forma como deveria pela simples falta, né? De manutenção ou por não saber também, em decorrência do uso incorreto, tá? Vou puxar mais um exemplo aqui, para depois eu seguir em outros motivos de a gente fazer manutenção, tá? Em outras importâncias, né? Outros motivos importantes para manutenção. Por exemplo, né? Um usuário teve seu tirante rompido, tá? Rompido. Tá, tudo bem, pode acontecer. A gente vai lá e a gente troca, né? Outro usuário também teve seu tirante rompido. Gente, na verdade, com um tirante rompido eu já ficaria em alerta. O que é uma prática dos usuários de proteção facial, tá? De tanto como eles tiram e colocam com uma certa frequência, ou já estão habituados, prestem atenção nisso, tá? Peguem essa informação, observem lá na área e depois me digam se eu estou errado ou não, tá? Se vocês vão encontrar esse vício dos usuários de proteção respiratória. Esse respirador aqui, esse respirador facial inteiro, ele tem 6 pontos de ajuste, tá? 1, 2, 3. 3 em cada lado. 1, 2, 3. Então, imagina só. É super fácil, tá? Ele puxa, tô com o respirador. Ele puxa a abinha para frente aqui, o respirador solta. Puxa aqui, desculpa, o tirante solta, e puxa aqui, o tirante solta. Mas na correria, eles não querem tirar tudo. O que eles fazem? Eles abrem somente o último ponto, tá? O ponto da nuca. Puxam só esse ponto aqui, e os outros dois, eles não soltam, eles forçam para tirar, tá? E nesse forçar ao tirar, o que acontece? Arrebenta tirante, tá? Arrebenta tirante. E aí você vai olhar, é um super indicador de utilização incorreta. Então a manutenção ela é importante também para evitar o gasto da troca, né? Para evitar que a proteção seja afetada, mas também a manutenção ela nos indica usos incorretos, treinamentos que faltam mais informação, tá bom? Então, vocês podem utilizar a questão da manutenção tanto, né, para evitar a exposição dos nossos usuários, mas também para a gente corrigir gastos desnecessários. Então, essa questão do tirante, muitas vezes, quando ele rompe, é por tirar, pelo fato do usuário estar tirando e colocando, tirando sem fazer a abertura de todos os pontos, tá? Todos os pontos. Aqui para ajustar é só fazer assim, ó. Ele já abre, tá? Ele puxa, ele ajusta, né? Puxando para trás e abre com só empurrando isso aqui, ele já abre. Mas na correria, o que eles fazem? Não abrem esses pontos aqui, abre só aqui e força a tirada. Batata, tá? Vai ficar arrebentando isso aqui. Então, olha a importância de a gente não só ficar focando na troca, na manutenção, mas investigar.
né? Investigar. Gente, vocês percebem que eu não trago só questões normativas? Eu trago questões para a gente saber avaliar e corrigir, para trazer economia para a empresa, trazer redução de gastos para a empresa. A gente traz redução de gastos, eu consigo investir em outros equipamentos, né? Então, não é só a obrigatoriedade. Eu não estou falando de manutenção, porque é obrigatório também. Vamos extrair outros benefícios dessa manutenção, tá? Gente, outra coisa, lente craquelada, tá? Lente craquelada. Porque a lente da máscara, ela ficou como se toda craqueladinha, ok? O que está acontecendo? Muito provável higienização com produtos contendo solvente, tá? Álcool, algum tipo de solvente. Pode apostar que sim, né? Além de tirar o tratamento, né, dessas lentes aqui, né, ele também craquela o material, né, essa lente. Então, como é que o usuário consegue utilizar uma máscara dessa com a lente craquelada, né? Não consegue. Então, a gente não vai só ficar trocando. Não sei se vocês estão por dentro, mas, por exemplo, uma lente como essa é cara, é um valor muito próximo do próprio respirador inteiro, né? Então não é brincadeira, isso não é brincadeira, né? A gente precisa orientar de forma correta. Opa, apareceu uma pessoa com a lente craquelada, vamos investigar a causa? A causa pode ser higienização incorreta. Eu lembro, vou contar essa história para vocês. Eu fui atender uma grande indústria, onde o treinamento deles é muito forte em proteção respiratória. E tinha reclamações dessa máscara, era este modelo aqui, com a lente craquelada. E aí, antes de ir, eu conversei com a técnica responsável e perguntei, olha, pela descrição do problema, parece que o motivo é a higienização incorreta, né? Manutenção incorreta do respirador. Só pode ser com água e sabão, não pode passar... Não, mas aqui todos os usuários são treinados e ninguém faz limpeza com álcool. Então tá bom, então vamos lá ver, né? Porque se há um problema do produto, a gente chama o fabricante e a gente verifica. Primeiro eu faço a visita técnica e se for falha do produto, né? Alguma coisa a gente procede depois. E bastou eu chegar na área e conversar com o usuário e ele me dizer, mas não pode passar álcool? Eu já passei álcool nela várias vezes. Pronto. Numa simples pergunta, ele revelou que ele usava, sim, né, um tipo de solvente para limpar essa lente, né? Isso, olha que legal, o Wallace colocou aqui, ó. Em uma das nossas máscaras, nós utilizamos uma película de proteção da própria marca. Exatamente. Então, independente para que você vai utilizar essas máscaras aqui, se é para pintura pó, se é para pintura spray, ou se é para uma atividade onde tem exposição a gás, não importa, tá? A gente sempre recomenda, gente, 100% das vezes, 101% das vezes, usem película de proteção dessas máscaras. Toda máscara, eu acho que, vamos lá, não sei, mas todo fabricante costuma ter películas de proteção. E elas são importantíssimas. Em treinamento é outra coisa importante, tá? Para manutenção do equipamento. Porque nada impede dele deixar uma máscara dessa aqui descansando na bancada por 1 minuto para ir lá pegar uma ferramenta, né, sair da área, e alguma coisa cair aqui, né, e estragar o visor. Pronto, né? A máscara, o visor já era, vou ter que trocar, né? Deixar esse visor cair no chão, deixar um produto cair sobre esse visor, tá bom? Então, 101% das vezes é indicada a utilização de películas, tá? Películas protetoras, podem abusar das películas, porque ela vai estar ali, né, fazendo a proteção desse visor que é super caro, ok? Então, gente, pra gente... Agora falando, Jorge, como que eu consigo trabalhar essa questão da manutenção na empresa? Vamos falar sobre isso agora um pouco mais de perto? Parar um pouco com o exemplo, né? Como eu falei para vocês, cada respirador tem suas particularidades, né? E o universo de proteção respiratória ele tem bastante opções, vários fabricantes no mercado. Então, as particularidades de cada respirador, eu mostrei algumas aqui para vocês, ok? Vai depender, né, do fabricante e tudo mais. Então, eu não consigo explorar todas aqui, eu só dei alguns exemplos. Mas agora, como que a gente consegue administrar, gerenciar essa questão da manutenção, tá? Então, lembrar, pessoal, que a gente precisa orientar os nossos usuários,
né? E o procedimento lá no documento, como eu já comecei a live falando. Só que a orientação que eu passo para o meu usuário tem que estar extremamente alinhado para os líderes da área, para a pessoa que é encarregada de fazer a entrega de equipamentos, ela também precisa ser treinada para isso, para ela conseguir fazer leitura do que está acontecendo, do que é certo e do que não é certo, o que já é previsível e do que é atípico naquela troca, naquela manutenção, tá? E a pessoa que está fazendo a troca, que está fornecendo equipamento para manutenção dos respiradores, fazendo entrega de filtro, ela também tem que ser treinada para ajudar o nosso usuário na percepção de alguma falha, tá? Os suprimentos da empresa também precisa estar totalmente alinhado. Por quê? Prestem atenção. Olha essa situação, tá? A gente fala no treinamento que, pessoal, tirante sem elasticidade, válvula faltando, parem a atividade imediatamente. Vocês devem ir lá no almoxarifado, no setor de entrega de EPIs e solicitar a troca. Daí a pessoa faz o que você pediu, só que chega lá no almoxarifado, a peça não tem, tá faltando. Daí o almoxarifado vai solicitar para o comprador. Daí chega lá no comprador, ele fala, eu tô tentando comprar do meu fornecedor, só que o fornecedor diz que vai demorar 15 dias ou tem que comprar no mínimo 10 peças. Ou seja, a gente orientou no treinamento que diante da manutenção eu preciso fazer a troca imediata. Mas quando o meu usuário vai fazer a troca da peça, ele não tem o suporte de alguém treinado para isso e a peça não está ali para ele, tá? Então, o que a empresa vai fazer? O que vocês decidiram? Vai fazer a entrega da peça e reposição de peça ou não? Ou vai trocar o equipamento inteiro? Eu conheço empresas que preferem não fazer troca de peças. Conheço empresas que, tirante esgaçou, perdeu alguma peça aqui, que elas preferem trocar a peça inteira por uma nova. Vai da política de cada empresa. O importante é que o procedimento que você colocou no documento, com o que você explicou para o usuário, seja algo alinhado com essas partes que eu falei para vocês, né? O almoxarifado principalmente e o comprador, para que não tenha falha neste processo, porque o usuário vai procurar fazer aquilo e se não tiver, ele vai acabar se expondo utilizando o equipamento da forma como estava, tá? Então, a importância, né, desse planejamento, desse direcionamento. Como nós vamos proceder? Vai ter troca da peça ou vai ter troca do respirador inteiro? O que o usuário vai encontrar quando ele precisar? E para fechar esse assunto aqui, gente, eu explorei aqui os equipamentos que são de uso rotineiro, tá? Uso de rotineiro. Para fechar, tá? Uso rotineiro, a tendência é que a pessoa consiga, pela prática e pela frequência, identificar coisas que ela aprendeu no treinamento com você mês passado, porque ela aprendeu no treinamento, ela veio na sequência para a área, ela começou a utilizar, ela já consegue praticar aquilo todos os dias. Ela desmonta com frequência e tudo mais. Agora, quando a gente fala de equipamentos para emergência, equipamentos mais complexos, equipamentos que envolvem válvula de demanda, traqueias, mangueiras, válvulas, ok? Cilindros, equipamentos mais complexos. Então, para esse tipo de equipamento, os treinamentos devem ser mais frequentes, muito mais frequentes, tá? E deve haver um checklist para que a pessoa possa, né, não esquecer de nada, tá? Devido ao perigo, à toxicidade de exposição, né, enfim, ela não pode, né, errar nessa manutenção, não pode errar na manutenção. Então, para equipamentos mais complexos, né, essa questão da manutenção, de novo, a gente precisa voltar na ajuda dos fabricantes, o fabricante vai nos ajudar com o checklist e a forma também, né, de fazer a troca de todas as peças, referência de qualidade de bom estado, o fabricante vai nos ajudar, porque, de novo, cada fabricante tem um sistema, então eu não sou obrigada, né, a conhecer do equipamento, achar que um equipamento que eu tinha é igual ao outro. Não, pode ter detalhes, como eu mostrei para vocês aqui, né, entre um e outro, detalhes que fazem a diferença, tá bom? Detalhes. Então, equipamentos mais complexos, procurem o fabricante para pegar essa orientação e criem um checklist para os seus usuários. Eu sou uma pessoa muito esquecida, mas pensa uma pessoa que é esquecida.
Eu tenho facilidade de esquecer alguns detalhes, né? Alguém me ensinou como usa uma ferramenta para edição de vídeo. Na sequência eu vou usar, não lembro mais. Então imagina eu sendo uma usuária de um equipamento autônomo que eu sou solicitada para utilizar ele uma vez a cada 60 dias. Eu preciso de um checklist com certeza, tá? Então, para equipamentos mais complexos, invistam, né, num bom checklist e num treinamento com maior frequência, tá? Porque equipamentos mais complexos, o uso não rotineiro exige que o usuário conheça tão bem seu equipamento, né, como se ele utilizasse todo dia, porque não pode haver erros, né, certo? Então, lembrem disso, porque equipamentos não é tão simples assim como eu acabei de fazer isso, né, ajustar e desmontar aqui em 1 minuto e saber que tá faltando uma peça. É muito fácil, é um equipamento muito mais simples, né, muito mais simples e menos complexo. Então, trabalhe nessas questões para que a gente consiga garantir a proteção do usuário, né? Foi a primeira coisa. Quando falta uma peça, quando falta uma válvula, quando o equipamento não está de acordo, leva a um desconforto. E nesse desconforto, o usuário pode querer tirar o equipamento no momento de exposição, o que agrava toda a situação, tá? Então, há momentos que ele ainda consegue se expor e vai sofrer as consequências disso, mas tem momentos que se ele se expor pode ser fatal, né? Então a gente não pode correr o risco. O Douglas está falando, né? Manual do fabricante é importantíssimo. Sim, importantíssimo. Você pega isso e anexa no seu PPR, né? Faz orientação baseado no fabricante, tá? Porque nós não somos obrigados a saber como o equipamento funciona, porque cada equipamento tem as suas particularidades. Não adianta, tá? Não adianta. Cada um tem suas orientações. Então, por isso que a gente deve sempre seguir os fabricantes para higienização e para manutenção dos equipamentos, tá? Não inventem moda, tentem buscar a fonte, a orientação, o boletim técnico do equipamento, tá? É extremamente importante o boletim técnico, vocês terem acesso, ok? Então, por questões de proteção e efetividade do equipamento e também porque se a gente prestar atenção no que está acontecendo na manutenção, a gente vai descobrir, talvez, um ponto a ser melhorado nos treinamentos e orientação que vai gerar aí o resultado de redução com manutenção, vai gerar menos manutenção no equipamento, né? Uso incorreto, né? Encaixes de forma errada, tirar o equipamento da forma errada, guardar da forma errada, higienizar da forma errada. Então não é só saber fazer a manutenção, é pesquisar a causa da manutenção, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque se a gente sempre tentar buscar resolver a causa, né, o que está ocasionando, cada vez menos a gente tem pessoas menos expostas e também a gente reduz aí com essas peças de reposição, tá? Reduz gastos com a peça de reposição. Gente, obrigada pela participação de vocês. Vou correr agora para fazer mentoria e na próxima semana a gente se encontra com mais um Respira Brasil, tá? Obrigada por todo mundo que está me acompanhando aqui todas as quartas-feiras, ó. Beijo no coração de vocês. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.